Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Com a Palavra, que essa edição é uma edição especial. Nós estamos discutindo os problemas da educação no município de Maceió. Está nítido, está claro para todo mundo ver que a educação de Maceió foi abandonada pelo prefeito JHC. E os números não mentem. 40 mil alunos é o déficit escolar aqui em Maceió. E o que é que as entidades de classe representativa dos trabalhadores da educação pensam sobre esse assunto? E por isso, nessa edição especial do programa Com a Palavra, aqui no Acta, vai discutir, saber um pouco do Sinteal, que é um dos sindicatos mais importantes do estado de Alagoas, um dos sindicatos mais atuantes e que defende a classe, uma das mais importantes, que é a classe dos professores e dos trabalhadores da educação. Estamos aqui com o Isael, presidente do Sinteal. Presidente, seja bem-vindo ao Com a Palavra. Eu acho que a abertura deu para entender muito bem o contexto da problemática que é a educação aqui em Maceió. E a primeira pergunta que eu lhe faço é o seguinte: como o Sinteal tem visto hoje a situação da educação nessa atual administração do prefeito JHC? Seja bem-vindo. Obrigado, Acta. É sempre uma honra estar com vocês. Quero dizer que nós estamos observando um verdadeiro desmonte na educação pública aqui no município de Maceió, com problemas no transporte, problemas na merenda, problemas na infraestrutura, faltam vagas, faltam país, que são as pessoas que dão suporte e acompanham os estudantes com deficiência, e falta uma remuneração adequada para os profissionais da educação. Existe déficit no nosso plano de carreira que não é cumprido, nós temos progressões que não foram pagas, enfim, uma série de problemas que infelizmente se traduz nos números que são apresentados aí cotidianamente em relação à nossa educação em Maceió. Os trabalhadores da educação aqui em Maceió, nas escolas, no dia a dia, o que é que eles mais reclamam dessa gestão municipal do prefeito JHC? Além da infraestrutura precária, né, onde nós temos deficiência nos materiais, deficiência em áreas comuns para os estudantes, escolas com problemas em banheiros, nós temos uma questão do ponto de vista da carreira salarial, econômico, né? Falta um salário que de fato venha valorizar os profissionais da educação. Para você ter uma ideia, o plano de cargos e carreira dos funcionários da educação inicia abaixo do salário mínimo. Então isso não existe. A capital alagoana tem um dos piores salários em relação à carreira no estado. Então inicia abaixo do salário mínimo. Os profissionais do magistério, o plano também inicia sua tabela abaixo do piso nacional do magistério. Então eles pagam uma complementação para não fugir da lei. O que isso se traduz em desvalorização da nossa carreira. Então, os profissionais da educação aqui da capital alagoana têm sofrido muito com esse descaso, com desmonte, com uma constante tentativa de privatização, de mercantilização da educação, quando se tem o aumento da parceria público-privada, como é o caso dos gigantinhos, como foi o caso da tentativa de acordo com a Tractor, que existia a promessa de trazer iPhone e MacBook para os professores em um contrato altíssimo, como foi o caso do Instituto Alicerce, que vinha trazer um processo de formação, mas não de formação, mas de aula mesmo, de reforço para os estudantes, onde nós, desde o início desse projeto, já dizíamos que era muito importante ouvir o profissional que está na sala de aula, ouvir quem está no chão da escola, porque é quem conhece a dinâmica e sabe como buscar mecanismos para tentar reverter a situação da aprendizagem. Isso aconteceu num processo pós-pandemia. Então, são diversos fatores que, de fato, deixam a nossa categoria extremamente preocupada com os rumos da situação da educação aqui na capital. Esse processo, quando o senhor fala de mercantilização, de terceirizar a educação municipal, de certa forma, não mostra uma certa incompetência da prefeitura em não conseguir resolver o problema, presidente? Não, nós não temos nenhuma dúvida. Então ele pega um serviço que deveria ser executado, pensado
não só com a prefeitura, mas com os órgãos de controle social. Nós temos o Fórum Municipal de Educação, nós temos o Conselho Municipal de Educação, e que podem contribuir numa construção coletiva, que podem, inclusive, monitorar a execução de um plano municipal de educação que foi construído a várias mãos, e passa essa responsabilidade para institutos que vêm de fora, para empresas que não conhecem a nossa realidade, que vêm com uma proposta pronta, que nos tratam como se nós fôssemos alheios à educação. Pra você ter um exemplo, uma ideia, a comunidade não pode entrar no Gigantinho, o sindicato não pode entrar no Gigantinho, que vem dessa proposta de mercantilização, né, da parceria público-privada. E quando a gente vai na escola, muitas vezes é para cobrar do poder público, para dizer, olha, essa escola tem deficiência no sistema de ventilação, os alunos não conseguem aprender porque o calor está insuportável. Nós já fomos à escola, inclusive no ano passado, escolas onde a cisterna tinha muita barata dentro, um caos. Então, é através do controle social que nós conseguimos identificar esses problemas. Então, se monta uma estrutura onde, com dinheiro público, mas que é tratado como se fosse algo do privado. Então, assim, é pegar o dinheiro do povo e entregar para esses institutos. Então, de fato, é uma incompetência do gestor, do prefeito JHC, em tentar sair, se livrar da educação, sendo que na mídia se tem colocado, na mídia própria dele, no Instagram, se coloca que a educação é prioridade, mas infelizmente não tem sido prioridade para o povo aqui na capital alagoana. Como é que tem sido o diálogo do Sinteal com a CEMED? São 5 secretários de educação nessa gestão do JHC, do prefeito JHC, contabilizando o primeiro e esse início do segundo mandato dele. Como é que vocês observam essa mudança constante de secretário? Existe uma interferência política muito grande? Porque, para a gente que está de fora, presidente, passa isso, sabe? Que existe essa interferência política na CEMED. Para vocês do Sintel, também vocês observam dessa forma? A gente sabe que a educação é processo, então nós precisamos pensar a curto, médio e longo prazo. Quando existe essa ruptura, é muito ruim, porque volta tudo para trás. Às vezes entra um secretário que pensa diferente do anterior e não dá para esperar. Entra ano, sai ano, e nós temos problemas que estão ocorrendo já desde o secretário que estava no período da nossa última greve. Então, assim, é muito ruim quando se fica trocando de secretários. Muitas vezes esses secretários sequer conhecem a estrutura da educação, porque a educação não é como uma outra secretaria, é a maior, uma das maiores junto com saúde, enfim, e que demanda um serviço cotidiano para a nossa população, uma política pública muito importante. O que a gente fala para o gestor, e aí tanto para o JHC quanto para os outros prefeitos, é que não deveria ser um lugar para pagar promessa política, não é um lugar onde se cabe o clientelismo, é um lugar onde nós precisamos de fato da assistência e formar o cidadão alagoano. Então é uma responsabilidade muito grande, não dá para estar mudando. E de fato essas alterações, mudanças durante o período atrapalharam muito para que nós pudéssemos avançar na política educacional. O Sintel também foi vítima, né, do crime cometido pela Braskem da mineração. Vocês mudaram de sede, tem uma nova estrutura, onde ficava a antiga sede no bairro de Bebedouro, e muitas escolas também foram impactadas. Como é que vocês observam essa mudança de estrutura, essa saída de milhares de famílias desses bairros atingidos, Bebedouro, Pinheiro, Mutange, os Flechais, as comunidades que vivem nessa situação? Como é que vocês observam essas mudanças de escolas, a falta, a ausência de estrutura física de escolas, e que a prefeitura precisa suprir essa ausência junto aos trabalhadores da educação? Porque teve trabalhador que também vivia naquela região e teve que sair, se deslocar para outra situação, professores, principalmente. O crime da Braskem que nos atingiu todos nós, não só alagoanos, mas como um crime que hoje se fala um dos maiores do mundo em área urbana, se não o maior, traz de fato problemas que até hoje nós vivenciamos. Com a mudança de escola, nós esperávamos que
tanto o gestor, o prefeito, quanto o poder público pudessem discutir com as comunidades que foram atingidas para pensar num plano de reconstrução dessas unidades escolares. Hoje nós temos o conhecimento de 5 escolas que serão construídas. Nós temos uma escola que vai ser reconstruída com um recurso específico, mas, de fato, ainda não há um diálogo concreto com a CEMED em relação à reconstrução dessas escolas, a preocupação com os trabalhadores, porque é importante pensar que muita gente que morava pertinho da sua escola começou a se deslocar. Aí repare só, nós temos os contratados da educação, os trabalhadores que são precarizados, que sequer têm direito ao Vale Transporte. Eles não têm direito ao Vale Transporte. Então é muito difícil para esses profissionais. E os profissionais do quadro, todos os meses sofrem com atraso, paga, porque desconta no seu salário, né? Vai descontar lá 8% do seu salário, que é para pagar o vale, o cartão do transporte. Porém, os recursos não são creditados, aí você paga 2 vezes. Você, além de pagar o que foi descontado do seu contra-cheque, você tem que pagar a passagem para ir trabalhar. Então é um absurdo. Isso em um dos pontos, que é essa questão do transporte, que ficou bem pior aqui na capital depois do crime da Braskem. Mas nós temos outros fatores emocionais, fatores que estão ligados à questão de logística dos estudantes, a mudança entre as áreas. Então, assim, é importante que se possa acontecer um debate mais aprofundado sobre as mudanças que ocorreram na nossa cidade e pensar como reduzir o déficit de alunos, né? Existe uma oferta uma demanda muito grande de estudantes que estão fora da escola. A gente fala em torno de 40 mil, eram 50, 40, mas é provável que se tenham muito mais pós-crime da Braskem, e nós precisamos mapear e discutir. E estamos nos colocando à disposição para discutir com toda a sociedade quais são os caminhos viáveis para que a gente possa vencer esse problema. Agora, o que não pode é o município receber indenização do crime da Braskem, milhões, tá? E sequer conversar com a comunidade em quais são os locais estratégicos para reconstruir essas unidades escolares. Inclusive, pensar na possibilidade ou não de retirada de algumas que ainda encontram-se em locais que estão próximos às áreas atingidas. As comunidades dos flechais hoje, como é que está a situação de educação nessas comunidades? Tem trabalhadores de educação que moram nessas regiões, que sofrem também como nos flechais. Existem escolas nos flechais funcionando para atender as comunidades que ainda estão ali presentes, presidente? Nós temos trabalhadores em todas as regiões. Para além da questão educacional, nós dialogamos com as associações e as comunidades que estão nos flechais. Agora, recentemente, nós estivemos juntos no lançamento de mais um documentário que trata do crime da Braskem, e a preocupação é a mesma de todos que estão nas localidades. Pessoas que precisam ainda ser realocadas, assim como agora, quando foi no final do ano passado, onde voltou a se discutir aquela questão de afundamento de mais uma mina, foi uma preocupação nas escolas que estavam nas localidades mais próximas. O pessoal com medo, os pais não mandavam os alunos. Então nós precisamos atuar, fomos à secretaria, conversar com a secretária à época, e sempre é recorrente essa preocupação. Reuniões com a Defesa Civil, reuniões com as associações, porque de fato existe ainda um processo em curso que precisa ser repensado na reestruturação de alguns locais e até a realocação de comunidades que se encontram em local de risco. Então essa é a nossa grande preocupação no momento, de realocar, por exemplo, o pessoal dos flechais e pensar em qual seria o melhor local para a reconstrução das nossas escolas. Às vezes eu paro e penso, sabe, presidente, existe hoje eu percebo que na educação do Estado, apesar dos problemas que existem, houve um certo avanço, a gente percebe na valorização dos professores, dos profissionais da educação, mas que vocês têm um pouco mais de diálogo, o Sintel, com o Estado na educação, e com o município
esse diálogo parece que não existe tanto por parte do município. Eu estou errado nessa avaliação, presidente? Eu assumi a presidência do sindicato no final de 2022, dezembro de 2022. De lá para cá eu já tive algumas reuniões com o governador, mas o prefeito JHC ainda não sentou conosco. Nunca sentou? Nunca sentou. No meu mandato, só sentei com a secretária de Educação, secretária de Planejamento, Procuradoria, Controladoria, enfim. Mas com o prefeito nós ainda não sentamos nessa gestão do Sinteal. Então, deixar até o recado, prefeito JHC, vamos sentar para discutir a educação. Nós estamos em campanha salarial, nós temos problemas em relação a piso e carreira e temos essas questões que estão sendo abordadas, ligadas à estrutura física, ligadas às condições reais de trabalho. Então, nós precisamos sentar com o prefeito JHC, a gente só vê ele no Instagram. Não vê na mesa para sentar e discutir os reais problemas da cidade. A gente não consegue encontrar com ele. O senhor faz parte do Sinteal já há bem mais tempo, né? Não só em 2022, já tem uma luta histórica. E a gente observa que o prefeito JHC, quando ele era deputado federal, existia uma bandeira, uma preocupação dele. Ele demonstrava com a educação, naquela luta do Fundeb, no Congresso Nacional. Existe uma decepção dos trabalhadores de educação, de certa forma, com o prefeito, de quando ele era deputado federal para agora prefeito de Maceió? Pois é, na época dos precatórios do Fundef, o prefeito levantou então... Falei Fundeb, mas é Fundef, Fundef, desculpa. Deputado federal, nós acompanhamos, inclusive, em diversas audiências públicas pelo Estado, contribuiu com a discussão. Nós esperávamos que, com o prefeito, pudesse trazer, de fato, os problemas para a mesa, onde iríamos dialogar sobre as possíveis soluções e encontrar o melhor caminho para uma educação gratuita, laica, democrática, inclusiva. Porém, até o momento, nós não conseguimos falar com o prefeito, né? O prefeito, na época, deputado federal, era mais acessível, sentava, participava das audiências. Porém, agora tem sido muito difícil encontrar com o prefeito e os problemas se acumulam. Infelizmente, a gente tem aparecido na mídia com um cenário muito negativo. E nós sabemos a importância dos profissionais da educação. Estão lutando, batalhando, faça chuva, faça sol, para que possamos aí ter uma aprendizagem significativa aos estudantes. Presidente, o que me chama a atenção às vezes é que a gente vive uma polarização política no país, né? Cada um tem o seu pensamento político, mas nos últimos anos, isso eu percebo bastante que desde a chegada, desde o impeachment da presidente, do golpe da presidente Dilma, e desde que o Temer assumiu, a gente percebe que os sindicatos, como um geral, têm sido demonizados por uma parte da sociedade, uma parte da mídia, não estou generalizando, mas vocês também têm essa mesma impressão que os sindicatos, claro, que tem sindicatos bons, atuantes, tem outros sindicatos que não são tão atuantes assim, é diferente do Sinteal, que é um sindicato muito representativo. Mas o senhor, como presidente de uma entidade de classe muito representativa no Estado, tem percebido isso ao longo dos anos? Como você citou, né? Após o golpe da presidente Dilma, ocorreram diversas tentativas de acabar com o movimento sindical. Só lembrar da reforma trabalhista, que mudou a questão da contribuição sindical, o fim do imposto sindical. Deixar claro que nós aqui no Sinteal sempre fomos contrários ao imposto sindical. Então, a gente nunca foi favorável. Então, assim, o fim do imposto sindical não teve impacto significativo para a gente, que acaba contribuindo mesmo, todo mundo, fazendo aquela força para que o movimento possa acontecer. Porém, de fato, algumas entidades não conseguiram resistir. Foi um trabalho árduo. Agora, eles vêm tentando se restabelecer, entendendo que nós estamos construindo um momento onde a democracia é prioridade, onde se faz necessário a defesa dos direitos. Então, os sindicatos tentam se reestruturar. Mas foi um momento onde, de fato, tentaram acabar com todo o movimento sindical.
Alguns são sindicatos maiores, conseguem ter uma base maior, então que conseguiu sobreviver e se reestruturar no processo. Agora nós sabemos que em outras categorias, com o processo de demissão em massa, ficou muito difícil para que essas entidades pudessem continuar trabalhando. Nós ainda almejamos algumas mudanças, porém é um processo que se faz ao longo do período numa construção democrática e coletiva entre as entidades. Aqui em Alagoas, não só em Alagoas, mas em todo o Brasil, nós estamos com a Central Única dos Trabalhadores, que tem desempenhado um papel importantíssimo enquanto guarda-chuva para unir esses trabalhadores e as trabalhadoras dos diferentes ramos e juntos poder mudar essa realidade. Bom, esse foi o primeiro bloco da entrevista com o Israel Ribeiro, presidente do Sintel, Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado de Alagoas. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos na seguida com o segundo e último bloco aqui na entrevista, abordando os problemas da educação no município de Maceió. O projeto Flechai segue realizando uma série de ações para o desenvolvimento da região, desde o incentivo à economia local até um pacote de obras. 14 das 23 medidas foram implementadas e as demais estão em andamento. 99,9% das indenizações já foram pagas e 280 vagas foram disponibilizadas em 14 cursos, realizados em parceria com o Senai, Senac e Sebrae. A creche escola e a unidade básica de saúde estão em estágio avançado e mais de 4 quilômetros de vias estão recebendo obras para a melhoria da mobilidade urbana. Vigilância patrimonial, controle de pragas e limpeza são frequentes na região. Outras iniciativas também acontecem aqui, como transporte escolar gratuito e rota de ônibus exclusiva. O projeto Flechais está previsto no termo de acordo assinado com as autoridades. Acompanhe em braskem.com/compromissos Maceió. Dá pra ver o trabalho do governo que mais avança na segurança. Novos CISPs, novo helicóptero, novos totens de monitoramento e novos profissionais. É o maior investimento em segurança da história e a maior queda dos índices de violência também. Os avanços são grandes, mas ainda temos muito trabalho a fazer. É um governo que não para, que trabalha por você. Governo de Alagoas. Bom, estamos de volta no segundo bloco do programa Com a Palavra, nessa edição especial, falando com o Sinteal, ouvindo do Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado de Alagoas, como está a educação no município de Maceió, que tem sido a pasta de maior problema do prefeito JHC. São problemas recorrentes no transporte escolar, problemas da estrutura em algumas escolas municipais, defasagem no piso dos professores da rede municipal de educação e também a falta de valorização desses profissionais. E por isso a gente tem discutido nessa entrevista com o Israel Ribeiro, que é o presidente do Sinteal. A presidente tramita na Câmara de Maceió, uma matéria legislativa do vereador Leonardo Dias, que é do PL, é um vereador da base aliada do prefeito JHC, que criou um voucher para que o município possa diminuir essa precariedade, dos alunos da rede municipal que não podem estudar, que estão para suprir um pouco a ausência de vaga na rede municipal de educação. Ele quer criar um voucher que a prefeitura pague esse voucher e que esse aluno que estuda na escola municipal possa ir para uma escola privada. É um assunto que deve estar gerando muito debate na sociedade, nos segmentos. Qual é a opinião do Sinteal sobre essa matéria legislativa, presidente? Desde que tomamos conhecimento, nós fomos à luta, conversamos com parlamentares, inclusive participei de um debate com o vereador Leonardo Dias sobre a matéria, porque o que é que acontece? Na educação nós temos diversas especificidades. Nós estamos falando de comunidades que, nesse momento, as mães precisam deixar os seus filhos para ir trabalhar.
e às vezes avós, às vezes pais, enfim, que a comunidade precisa de escolas para que possam deixar seus filhos que iniciam o processo da educação. Pensar nessa solução prática de simplesmente comprar vaga na educação privada é uma grande falácia. Nós temos uma complexidade no sentido de transporte. A gente está vendo agora com a estrutura toda, com a nossa estrutura pública, a deficiência que se tem no transporte para que esses alunos estudem ou que dependem do transporte público para ir para a escola. A pessoa, se chegar para o pai só entregar o voucher sem passar para ele como que ele vai para a escola, se não tem um transporte, como é que vai ser a merenda nessa escola? O pai vai comprar a merenda ou vai ter uma merenda para quem é do voucher e quem é o filho do pai que pode pagar a escola vai comprar sua merenda lá? Como que fica essa questão com as crianças? E a farda da criança? Como é que vai ficar, por exemplo, os alunos com deficiências terão a mesma infraestrutura, com salas especializadas no contraturno, com pais para acompanhar esse aluno no dia a dia? Então, existem diversas perguntas que nunca foram respondidas sobre esse processo. Só o que se pensa é criar vaga por vaga. Nós temos aí acompanhado em outros estados que as escolas criaram como se fosse uma espécie de subescola. Eu tenho uma escola privada, então eu crio uma subescola que é para receber esses estudantes. Então é um puro processo de privatização da escola pública, é pegar dinheiro do povo, mais uma vez, passar para os empresários gerirem uma responsabilidade que é do Estado eu falo em geral, mas que é do governo, que é da prefeitura. Então nós estamos falando há bastante tempo que é necessário cumprir primeiro o que se tem no Plano Municipal de Educação, porque lá já tem metas, lá tem estratégias, lá traz esse número de estudantes que estão fora da escola, diz quantas escolas nós precisamos. Então é importante que a rede se estruture, que construa as escolas, porque quando eles quiseram construir, por exemplo, os gigantinhos, foi num instante construir o gigantinho, foi rápido. Então a gente precisa da eficiência no serviço público e precisa que o gestor construa escola, estruture com os equipamentos que são necessários para a aprendizagem, que se tenha um plano de educação pautado nas diretrizes que nós acreditamos ser primordiais para a transformação do sujeito. Então não dá para pensar em jogar a responsabilidade para o outro, é mais fácil. Vamos pegar um voucher e vamos passar o voucher para o pai da criança. Não é só isso, não é só pegar um voucher e passar. Existe uma série de situações que estão atreladas ao processo de ensino-aprendizagem que precisam ser levadas em consideração. Então, assim, muitas vezes a pessoa que não é do ambiente escolar ou que não tem esse trato com a educação pública oferece falsas soluções, as pessoas acreditam nisso. E já pensou onde que se tem aqui uma demanda ou escolas que possam receber 40 mil alunos, mesmo na escola privada? Não se tem isso, então vai ficar gente de fora, porque não se pensa na totalidade, se pensa muitas vezes no marketing que é eleitoral, ou se pensa numa solução que não vai de fato atender os pais, as mães que estão nesse momento precisando de vagas para os seus filhos. Então nós nos colocamos contrários a essa proposta dos vouchers e, como solução, já falamos que é muito importante que se possa construir escolas. Teve indenização da Braskem, o dinheiro da Braskem, da indenização da Braskem. Vamos construir escolas, vamos reformar as escolas que estão caindo, as escolas que estão com problema, mas que o município possa, de fato, pegar os milhões que são do Fundeb, que aplique também para a educação, mais os 25%, é muito dinheiro. Então vamos pegar esse dinheiro e vamos investir na educação. Agora a gente sai um pouco da esfera do município, onde a gente já discutiu essas problemáticas, presidente, de forma resumida, porque o problema é muito complexo, a gente precisaria aqui de vários e vários programas para discutir isso. Agora, no âmbito estadual, como é que hoje o Sintel observa a situação
do educação no estado de Alagoas, que é bem mais complexa, é bem mais trabalhosa. A gente não está falando só de Maceió, está falando dos 102 municípios do estado. Como é que vocês enxergam, houve de fato a evolução que a gente percebe na valorização dos profissionais, trabalhadores de educação, na estrutura das escolas? Como é que o senhor tem enxergado hoje essa gestão hoje do governador Paulo Dantas na educação? Olha, nós temos visitado as escolas em todo o estado, do sertão ao litoral. Nós temos ainda muito problema de infraestrutura, sabe, nas escolas. Temos conversado com a secretária Roseane, temos conversado com a equipe que trata lá de engenharia. Nós vivenciamos um momento de aquecimento global e aqui, né, não é diferente, né? Então tem aquecido muito a sala de aula, muitas vezes fica um espaço que é insustentável se dar uma aula lá, não existe processo de ensino-aprendizagem. Então a cobrança nossa para que a gente possa estruturar as escolas, muitas vezes tem ar-condicionado, mas o ar-condicionado não funciona porque falta energia, porque falta um cabo ou outro, isso do campo estrutural. Da valorização salarial, nós conseguimos de fato avanços, nós conseguimos uma melhoria no nosso plano de cargos ainda no ano passado, porém existem pontos que estão em discussão. Nós precisamos melhorar o difícil acesso, que há mais de 20 anos é um valor de R$100. Nós aprovamos uma lei o ano passado, mas falta que essa lei precisa de fato ser cumprida. Então precisamos de uma reestruturação nesse sentido. Nós conseguimos um vale alimentação para os profissionais que não existia no estado. Então, quanto é o vale alimentação hoje dos professores? Ele vai até R$200, R$250. Depende da sua carga horária, depende disso. Então nós temos um vale alimentação que é um valor, ajuda, um auxílio, né? Mas ajuda, né? Ajuda. É um auxílio alimentação e que agora nós vamos já lutar por um reajuste, né? Começou. Nós temos a questão das aposentadas e dos aposentados que aguardam uma equiparação do plano aos seus vencimentos. Então hoje uma aposentada que se aposentou com 25 anos, quando ela olha para a tabela dos ativos, sobretudo quem tem paridade e integralidade, ela se vê como se tivesse trabalhado só 20, porque o salário ficou congelado lá na letra D. Então é uma luta que a gente faz para que a gente possa, de fato, garantir o direito dessas trabalhadoras e dos trabalhadores, e é em processo. Então, nós conseguimos significativos avanços, mas ainda há uma grande caminhada para que a gente possa percorrer, né, durante esse período. Bom, essa foi a entrevista aqui na sede do Sintel, né, nova sede do Sintel, moderna, claro, não tem a historicidade e aquele aconchego que tinha em Bebedouro, né, uma sede muito antiga, muito histórica, né, uma ponte de referência no bairro, que era a sede do Sintel por muitos e muitos anos. Mas o Sintel também recomeça com essa nova fase estrutural. Presidente, agradeço a oportunidade do ACTA estar dialogando esses problemas de educação, fique à vontade, o espaço está sempre aberto, na educação é sempre algo que a gente se preocupa, o programa ele tem um contexto político, mas o Sintel também está participando sempre desses debates nas casas legislativas, com o Poder Executivo, e a gente está sempre atento para discutir esse assunto, trazer esses problemas e apontar caminhos para que o município de Maceió, para que o estado de Alagoas possa melhorar sempre o nível da nossa educação. Resolvendo a educação, a gente resolve boa parte dos problemas da nossa sociedade, né, presidente? É isso aí, eu que agradeço o espaço, tá te recebendo aqui em nossa nova casa, que foi recém-inaugurada. Essa casa, ela vem assim, traz nossos sonhos, né? Nós queremos reconstruir a nossa história, ainda ficam as lembranças do que foi a nossa Vila Malha. A sede foi construída com muita luta, com o suor de bravas guerreiras e guerreiros aqui da educação alagoana. E é isso, dar continuidade aqui nesse espaço, que é um espaço para toda a comunidade alagoana, um espaço moderno, como você falou, um espaço que foi construído para a trabalhadora, para o trabalhador, para o fazedor de cultura, enfim, queremos que possa servir para toda a comunidade alagoana. E dizer que estamos aqui à disposição. É muito importante
canal como o Acta para que a gente possa dialogar sobre a realidade. Muitas vezes a gente não consegue alcançar todo mundo e as pessoas acham que é uma realidade um pouco diferenciada da educação aqui em Maceió. Mas a realidade é que nós estamos pedindo socorro, a educação tem sido desmontada aqui no município e a luta é intensa. Nós estamos agora num período de muita luta, num período de cobrança de respostas ao governo municipal e é provável que possamos nos encontrar aí nas ruas e nas redes fazendo muita luta, porque a educação precisa ser prioridade. Portanto, esse é o Israel Ribeiro, o presidente do Sintel. A gente agradece a sua participação, a sua audiência, todas as terças-feiras, programa Com a Palavra aqui no canal do Acta no YouTube. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.